A sogra megera gritou: "Cale a sua boca! Você é minha empregada e tem que me servir agora." Então a esposa levantou a cabeça com raiva no olhar e disse: "Antes de começar a história, comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Boa história a todos." A garoa fina cobria as ruas de São Paulo, enquanto Heloísa ajustava o crachá do Hospital das Clínicas em seu jaleco impecavelmente branco. Era mais uma madrugada de plantão na emergência, um trabalho exaustivo que ela exercia há 8 anos com a mesma dedicação do primeiro dia. O relógio marcava 3h15 da manhã e o movimento no pronto-socorro começava a diminuir, permitindo que ela finalmente se sentasse por alguns minutos na sala dos enfermeiros. Enquanto saboreava um café requentado, seu celular vibrou com uma mensagem de Tiago. "Amor, esqueci de te avisar que minha mãe vai dormir aqui em casa hoje. Ela disse que está com problema no aquecedor do apartamento dela." Heloísa respirou fundo, sentindo aquela sensação familiar de desconforto se instalar em seu peito. Era a 3ª vez naquela semana que Dona Ingrid inventava uma desculpa para dormir em seu apartamento na Vila Mariana. Os problemas começaram há cerca de 6 meses, quando Tiago decidiu abandonar seu emprego como garçom em um restaurante renomado de Pinheiros. Na época, ele argumentou que precisava de tempo para encontrar sua verdadeira vocação e que o salário dela como enfermeira-chefe era mais que suficiente para mantê-los. Desde então, passava os dias em casa, sempre acompanhado por sua mãe, que aos poucos foi se instalando em suas vidas como uma sombra permanente. Durante o intervalo entre um atendimento e outro, Heloísa se pegou relembrando como conheceu Tiago, 3 anos atrás, em um dia comum de trabalho. Ele servia mesas no restaurante próximo ao hospital, onde ela costumava almoçar nos intervalos de seus plantões. Foi uma paixão instantânea. Ela se encantou com seu sorriso fácil e sua dedicação ao trabalho. Naquela época, Tiago era diferente, determinado, independente, cheio de sonhos e projetos. O barulho da sirene de uma ambulância chegando a trouxe de volta à realidade. Enquanto corria para atender a nova emergência, pensava em como sua vida havia se transformado nos últimos meses. Seu apartamento, antes um refúgio de paz após os plantões exaustivos, agora parecia um campo minado de tensões não resolvidas e expectativas sufocantes. Dona Ingrid, sua sogra, tinha se tornado uma presença constante e opressora. Viúva há 5 anos, morava sozinha em um apartamento no Tatuapé, mas passava mais tempo na casa de Heloísa e Tiago do que em sua própria residência. No início, Heloísa até tentou ser compreensiva. Afinal, a solidão na terceira idade não era fácil, especialmente em uma cidade gigantesca como São Paulo. Mas aos poucos, foi percebendo que havia algo mais por trás daquela aparente carência. Após finalizar seu plantão, às 7h da manhã, Heloísa pegou o metrô na estação Clínicas. O vagão estava lotado, como sempre naquele horário, mas ela mal notava o desconforto físico. Sua mente estava ocupada planejando como lidaria com mais um dia, tendo que dividir seu espaço com a sogra. Durante a viagem, recebeu outra mensagem de Tiago. "Mãe, fez aquele bolo de fubá que você gosta, vem logo para casa." A mensagem, que deveria soar como um agrado, só fez crescer sua irritação. Era mais uma das táticas de Dona Ingrid para parecer prestativa e indispensável. Heloísa sabia que, junto com o bolo, viriam as indiretas, os comentários sobre como ela trabalhava demais, sobre como uma esposa deveria se dedicar mais ao lar, sobre como Tiago precisava de mais atenção. Ao descer na estação Vila Mariana, Heloísa decidiu fazer um desvio e parar na padaria. Precisava de alguns minutos extras para se preparar psicologicamente para o que a aguardava em casa. Enquanto tomava seu segundo café da manhã, observava o movimento da cidade começando a acelerar. Executivos apressados, estudantes sonolentos, trabalhadores de todos os tipos, se misturavam nas calçadas, cada um carregando suas próprias histórias e conflitos. Foi nesse momento de reflexão que Heloísa começou a perceber que não poderia continuar assim. Algo precisava mudar. Não era justo que ela, que sempre foi independente e trabalhou duro para construir sua carreira, agora se sentisse uma estranha em sua própria casa. O aroma do café fresco e o burburinho da cidade
pareciam clarear seus pensamentos. Era hora de estabelecer alguns limites. O cheiro de bolo de fubá invadia todo o apartamento quando Heloísa finalmente girou a chave na fechadura. Encontrou Dona Ingrid confortavelmente instalada em seu sofá preferido, assistindo a um programa matinal de televisão, enquanto Tiago mexia distraidamente no celular, esparramado na poltrona ao lado. "Até que enfim você chegou, querida!" A voz de Dona Ingrid tinha aquele tom meloso que Heloísa já conhecia tão bem. "Estava comentando com Tiago como você trabalha demais. Não é saudável, sabe? Na minha época, as mulheres..." "Bom dia, Dona Ingrid." Heloísa interrompeu educadamente, dirigindo-se direto para o quarto. Precisava de um banho e algumas horas de sono, não de mais um sermão sobre como deveria viver sua vida. No caminho, notou as pantufas da sogra cuidadosamente arrumadas ao lado do sofá, como se aquele fosse seu lugar permanente. O apartamento que Heloísa havia comprado com tanto esforço antes mesmo de conhecer Tiago, aos poucos estava sendo transformado. Os porta-retratos com fotos de suas viagens e conquistas profissionais foram sutilmente substituídos por fotos antigas da família de Tiago. Suas revistas médicas especializadas foram empurradas para o fundo das estantes, dando lugar a revistas de decoração e culinária que Dona Ingrid insistia em trazer. Enquanto a água quente do chuveiro relaxava seus músculos tensos após o plantão, Heloísa refletia sobre como sua vida havia se transformado em um campo de batalha silencioso. As indiretas de Dona Ingrid eram como pequenas agulhadas. "Ah, querida, você não tem tempo de fazer uma comida decente para meu filho, deixa que eu faço." Ou, "Nossa, sua casa até que está arrumadinha, considerando que você quase não para aqui." Depois do banho, Heloísa tentou dormir, mas os barulhos da conversa entre mãe e filho na sala tornavam o descanso impossível. Conseguia ouvir fragmentos da conversa. Eram sempre as mesmas reclamações sobre como ela trabalhava demais, como o apartamento poderia ser melhor administrado, como Tiago merecia uma esposa mais presente. Foi quando ouviu algo que chamou sua atenção. Dona Ingrid falava ao telefone com alguém em voz baixa, mencionando algo sobre investimentos e uma conta bancária. O tom era completamente diferente do costumeiro lamento de dificuldades financeiras que ela sempre usava para justificar sua presença constante no apartamento. Intrigada, Heloísa se levantou silenciosamente e se aproximou da porta. As palavras eram claras agora. Não precisa se preocupar com o aluguel dos imóveis este mês. Pode depositar tudo na conta de sempre." A voz de Dona Ingrid soava firme e empresarial, muito diferente da fragilidade que costumava demonstrar. A revelação atingiu Heloísa como um raio. Sua sogra, que vivia reclamando de dificuldades financeiras e dependendo da ajuda deles, aparentemente tinha uma vida financeira muito diferente da que apresentava. As constantes visitas e a invasão gradual de seu espaço começavam a fazer sentido sob uma nova perspectiva. Naquela tarde, enquanto tentava inutilmente dormir, Heloísa começou a pesquisar discretamente no celular. Descobriu que o nome de Dona Ingrid estava ligado a diversos imóveis na região do Tatuapé e Muca. A viúva necessitada era, na verdade, uma proprietária bem-sucedida. O som da chaleira na cozinha indicava que Dona Ingrid estava preparando mais um de seus intermináveis chás da tarde. Tiago continuava na sala, agora assistindo a um jogo de futebol, completamente alheio às descobertas que sua esposa acabava de fazer. O contraste entre a realidade que Heloísa acabava de descobrir e a farsa que vivia em sua própria casa era perturbador. Deitada em sua cama, olhando para o teto, Heloísa começou a traçar um plano. Não podia confrontar Dona Ingrid diretamente, ainda não. Precisava reunir mais informações, entender melhor a extensão daquela manipulação. Mais importante, precisava encontrar uma maneira de fazer Tiago enxergar a verdade sobre sua mãe sem que isso destruísse seu casamento. O barulho dos carros na rua movimentada lá fora se misturava com as vozes da sala, onde Dona Ingrid agora contava mais uma de suas histórias sobre dificuldades financeiras para um Tiago sempre compreensivo. A ironia da situação seria cômica, se não fosse trágica. Ali, naquele apartamento na Vila Mariana, 3 pessoas viviam suas vidas baseadas em uma elaborada rede de mentiras e manipulações.
Heloísa sabia que estava prestes a iniciar uma jornada delicada. Precisaria de toda a sua inteligência e paciência para desmantelar aquela situação, sem causar uma ruptura definitiva na família. O sol da tarde começava a se pôr sobre São Paulo, e com ele nascia uma nova determinação no coração daquela enfermeira que até então havia permitido que outros ditassem as regras em sua própria casa. A semana começou com uma segunda-feira típica de São Paulo, céu cinzento e uma garoa persistente que não dava trégua. Durante seu plantão no Hospital das Clínicas, Heloísa aproveitou o horário de almoço para fazer algumas ligações discretas. Sentada na lanchonete do hospital, com uma vista parcial da Avenida Doutor Enéas Carvalho de Aguiar, ela começou sua investigação. Sua primeira ligação foi para uma antiga colega que trabalhava no cartório da Muca. Marina, aqui é a Heloísa, do HC. Lembra quando você disse que me devia um favor depois que cuidei do seu pai? Então preciso de uma ajuda com algumas informações. Enquanto aguardava os dados prometidos por Marina, Heloísa observava o movimento intenso da avenida através da janela embaçada pela chuva. Ambulâncias chegavam e partiam. Pessoas corriam para se proteger da garoa. E ela pensava em como sua vida havia se transformado em uma investigação digna das novelas que Dona Ingrid tanto gostava de assistir. No final de seu plantão, recebeu uma mensagem de Marina com informações surpreendentes. Dona Ingrid era proprietária não apenas de alguns imóveis, mas de um verdadeiro império imobiliário no Tatuapé. O suposto apartamento com problemas no aquecedor era, na verdade, apenas um dos 16 imóveis registrados em seu nome. Pegando o metrô na estação Clínicas, Heloísa decidiu fazer um desvio em seu caminho habitual. Em vez de seguir para a Vila Mariana, desceu na estação Tatuapé. A chuva havia dado uma trégua, e ela aproveitou para caminhar pelos endereços que Marina havia lhe enviado. O primeiro endereço era um prédio comercial na rua Tuiuti. Ao chegar lá, descobriu uma sala que funcionava como escritório de administração de imóveis. Na porta, uma placa discreta: IG Administradora de Imóveis. As iniciais não deixavam dúvidas. Era o negócio de Dona Ingrid. Fingindo interesse em alugar uma sala comercial, Heloísa entrou no escritório. Uma secretária jovem e eficiente a atendeu, entregando-lhe um catálogo com diversos imóveis disponíveis para locação. Folheando as páginas, ela reconheceu alguns dos endereços que Marina havia mencionado. A proprietária costuma vir aqui com frequência? Heloísa perguntou casualmente. Dona Ingrid? Ah, ela aparece toda quinta-feira pela manhã para resolver as questões administrativas, respondeu a secretária, sem saber que estava conversando com a nora de sua chefe. Saindo do escritório, Heloísa sentou-se em uma padaria próxima, tentando organizar seus pensamentos. Seu celular não parava de vibrar com mensagens de Tiago. Amor, onde você está? Mãe está preocupada. Disse que você deveria estar em casa há 1 hora. A ironia da situação era quase palpável. Enquanto fingia precisar da ajuda financeira do filho e da nora, Dona Ingrid gerenciava um negócio lucrativo às escondidas. As lágrimas de preocupação com contas a pagar eram apenas parte de um elaborado teatro. Durante o caminho de volta para casa, agora no metrô lotado das 6 da tarde, Heloísa começou a entender o plano de sua sogra. Não era apenas sobre dinheiro, era sobre controle. Ao se fazer de necessitada, Dona Ingrid conseguia manter Tiago dependente emocionalmente e ainda tentava diminuir a influência de Heloísa no casamento. Chegando em casa, encontrou a cena habitual. Dona Ingrid na cozinha preparando o jantar enquanto reclamava dos preços dos alimentos. Ah, querida, que bom que chegou. Estava tão preocupada. Os tempos andam tão difíceis. Hoje mesmo tive que escolher entre comprar carne ou pagar a conta de luz do meu apartamento. Heloísa precisou de todo o seu autocontrole para não confrontar a sogra naquele momento. Em vez disso, sorriu educadamente e foi para o quarto, alegando cansaço. Sentada na beira da cama, começou a planejar seus próximos passos. Precisava de provas concretas antes de expor a verdade. Em seu celular, criou uma pasta com todas as informações que havia coletado até agora: fotos dos imóveis, o catálogo da imobiliária, os registros fornecidos por Marina. Mas sabia que precisava de mais.
Precisava entender por que sua sogra mantinha toda aquela farsa, qual era seu objetivo final. Do quarto, podia ouvir Dona Ingrid e Tiago conversando na cozinha. Sua sogra choramingava sobre como era difícil manter-se com a pequena pensão do falecido marido, enquanto Tiago a consolava, prometendo ajudá-la mais. A cena, que antes causava em Heloísa apenas irritação, agora provocava uma mistura de raiva e pena. A noite caía sobre São Paulo, e com ela, a garoa voltava a cair. Do seu quarto, Heloísa podia ver as luzes da cidade se acendendo uma a uma, como pequenos pontos de verdade em meio à escuridão das mentiras que a cercavam. Amanhã seria quinta-feira, o dia em que Dona Ingrid costumava ir ao escritório. E Heloísa já sabia exatamente o que precisava fazer. Na quinta-feira, Heloísa fez algo que nunca havia feito em seus anos de trabalho no Hospital das Clínicas. Pediu uma folga de última hora. Sua supervisora, compreensiva com a dedicada enfermeira que sempre fazia horas extras, não hesitou em autorizar. Às 7h30 da manhã, estava estrategicamente posicionada em uma cafeteria, em frente ao escritório da IG Administradora de Imóveis. O café da manhã paulistano, pão na chapa e café com leite, esfriava em sua mesa enquanto ela aguardava, observando atentamente a entrada do prédio comercial. Precisamente às 8h15, um táxi parou em frente ao edifício. Dele desceu Dona Ingrid, irreconhecível em seu conjunto de blazer e calça social, carregando uma pasta executiva. Nada naquela figura lembrava a sogra fragilizada que choramingava sobre dificuldades financeiras em seu apartamento. Heloísa esperou alguns minutos antes de atravessar a rua. Na recepção do prédio, em vez de se dirigir ao escritório da IG, subiu um andar acima. Precisava entender melhor aquela operação antes de fazer qualquer movimento. No corredor, encontrou uma senhora que saía de um escritório de contabilidade. Puxando conversa, Heloísa descobriu que ela era a contadora que cuidava das finanças do prédio há anos. Com cuidado, foi conduzindo a conversa até o assunto que lhe interessava. Ah, a Dona Ingrid, uma mulher muito astuta nos negócios, comentou a contadora. Herdou tudo do marido, sabe? Ele era um homem muito rico, tinha vários imóveis, mas ela que transformou tudo isso em um negócio realmente lucrativo. Muito esperta, sempre reinvestindo os lucros. A conversa com a contadora revelou mais do que Heloísa esperava. O falecido marido de Dona Ingrid havia deixado uma herança considerável, mas sua sogra, longe de ser a viúva desamparada que fingia ser, tinha multiplicado o patrimônio nos últimos anos. Voltando para a rua, Heloísa decidiu caminhar um pouco pelo bairro. O Tatuapé havia se transformado muito nas últimas décadas, e os imóveis de Dona Ingrid estavam todos muito bem localizados. Prédios comerciais, apartamentos de alto padrão, lojas em pontos movimentados. Era um império construído sobre mentiras. Em uma pracinha próxima, sentou-se para organizar seus pensamentos. Seu celular vibrou com uma mensagem de Tiago. Mãe disse que você pediu folga hoje. Está tudo bem? A preocupação genuína em sua mensagem só tornava tudo mais difícil. Como contar ao marido que sua mãe vivia uma vida dupla? Decidiu passar na Praça Silvio Romero, onde encontrou mais um dos imóveis de Dona Ingrid, um prédio comercial inteiro, completamente alugado. A fachada moderna e bem cuidada contrastava com as histórias de dificuldades financeiras que sua sogra contava. De volta ao escritório da IG, Heloísa notou um movimento diferente. Vários corretores entravam e saíam, carregando pastas e documentos. Quinta-feira, aparentemente, era dia de reunião de negócios. Sua sogra, que alegava passar as manhãs em consultas médicas, estava, na verdade, comandando um próspero negócio imobiliário. Foi quando algo inesperado aconteceu. Um dos corretores, saindo apressado do prédio, deixou cair uma pasta. Heloísa, instintivamente, correu para ajudar a recolher os papéis espalhados. Entre eles, encontrou algo que fez seu coração acelerar. Um relatório financeiro completo dos últimos meses, com valores que faziam seus olhos arregalarem. O corretor, agradecido pela ajuda, nem percebeu quando ela discretamente fotografou algumas páginas com seu celular. Ali estava a prova que precisava: números, datas, valores, tudo documentado.
O império financeiro de Dona Ingrid estava exposto em planilhas e gráficos. Sentada no metrô voltando para casa, Heloísa sentia o peso das descobertas do dia. As fotos em seu celular eram como pequenas bombas, prontas para explodir a fachada cuidadosamente construída por sua sogra. Mas como usar aquelas informações sem destruir sua família? Em casa encontrou Tiago preocupado com sua ausência. Onde você estava? Mamãe ficou tão angustiada. Você sabe como ela se preocupa com nossa família. Heloísa apenas sorriu, guardando para si o turbilhão de emoções que sentia. Na cozinha, Dona Ingrid, já transformada novamente na sogra humilde, preparava o jantar enquanto reclamava do preço dos legumes no sacolão. Naquela noite, deitada ao lado de Tiago, que dormia tranquilamente, Heloísa tomou uma decisão. Não bastava expor as mentiras de Dona Ingrid. Precisava encontrar uma maneira de fazer isso que forçasse uma mudança real na dinâmica familiar. Pegando seu celular, começou a redigir um e-mail para seu advogado. Era hora de transformar todas aquelas descobertas em ação. O escritório do Dr. Eduardo Mendes ficava em um prédio comercial na Avenida Paulista. Heloísa observava a cidade através da janela ampla da sala de reuniões, enquanto o advogado analisava cuidadosamente os documentos que ela havia reunido ao longo das últimas semanas. Então, doutora Heloísa, o que exatamente a senhora pretende com essas informações? O advogado ajustou os óculos, organizando as fotos e documentos sobre sua mesa de mogno. Quero uma intimação judicial, respondeu ela, virando-se para encarar o advogado. Preciso que Dona Ingrid seja oficialmente questionada sobre seus bens em uma audiência de conciliação familiar. Não quero prejudicá-la, só quero que a verdade venha à tona de uma maneira que ela não possa mais negar. O Dr. Eduardo pegou sua caneta Montblanc e começou a fazer anotações. A senhora entende que isso pode causar um impacto significativo em suas relações familiares, não é? Heloísa assentiu, pensando em Tiago. Na noite anterior, ele havia novamente defendido sua mãe quando ela tentou sutilmente questionar as constantes reclamações sobre dificuldades financeiras. Amor, você não entende. Minha mãe só tem a pensão do meu pai. Precisamos ajudá-la. O barulho do trânsito da Paulista entrava suavemente pela janela enquanto o advogado explicava os procedimentos legais. Uma intimação seria enviada para o endereço oficial de Dona Ingrid no Tatuapé, convocando-a para uma audiência de conciliação familiar. Nessa audiência, ela seria obrigada a apresentar documentação completa sobre sua situação financeira. Saindo do escritório, Heloísa decidiu caminhar um pouco pela Avenida Paulista. O sol da tarde refletia nos espelhos dos prédios, e ela pensava em como sua vida estava prestes a mudar drasticamente. Seu celular vibrou. Era uma mensagem de sua colega Marina, do cartório. Heloísa, descobri mais alguma coisa. Dona Ingrid acabou de comprar mais um imóvel na Mooca. O registro foi feito essa semana. Sentando-se nos degraus do MASP, Heloísa sentiu uma mistura de emoções. Enquanto sua sogra expandia seu império imobiliário, continuava manipulando Tiago com histórias de dificuldades e necessidades. A farsa tinha que acabar. Em casa, encontrou Tiago e Dona Ingrid assistindo televisão. Sua sogra estava chorosa, como sempre. Ah, querida, que bom que chegou, disse Dona Ingrid, enxugando lágrimas artificiais. Estava contando para Tiago como o síndico aumentou o condomínio do meu apartamento. Não sei como vou fazer para pagar. Heloísa respirou fundo, sentindo o peso do documento que carregava em sua bolsa. A petição que Dr. Eduardo preparara. Em 3 dias, Dona Ingrid receberia a intimação. O oficial de justiça a encontraria em seu escritório no Tatuapé, não em seu apartamento humilde. Durante o jantar, observou sua sogra com outros olhos. Dona Ingrid era, de fato, uma mulher inteligente e astuta. Tinha construído não apenas um império financeiro, mas também uma rede complexa de manipulações emocionais. Usava a suposta pobreza como ferramenta para manter o filho por perto e enfraquecer a nora. Tiago, filho, disse Dona Ingrid entre garfadas, aquela vaga de gerente no restaurante do seu amigo ainda está aberta. Seria tão bom se você voltasse a trabalhar, mas claro, só se a Heloísa concordar. Era mais uma de suas táticas, fingir apoiar o retorno de Tiago ao trabalho.
mas sempre jogando a responsabilidade da decisão para Heloísa. Assim, se ele continuasse desempregado, a culpa seria da esposa controladora, não da mãe manipuladora. Naquela noite, depois que Dona Ingrid finalmente foi para seu apartamento com problemas de aquecedor, Heloísa e Tiago tiveram uma conversa séria. "Amor", começou ela, escolhendo cuidadosamente as palavras. "Você já pensou em voltar realmente para o trabalho? Não pela questão financeira, mas por você mesmo?" Tiago ficou em silêncio por um momento. "Às vezes sinto falta", admitiu. "Mas minha mãe precisa tanto de mim." "E você ganha bem, não precisamos do dinheiro." Heloísa segurou a mão do marido, sentindo seu coração apertar. Em 3 dias, aquela ilusão de filho dedicado à mãe necessitada seria despedaçada. A intimação judicial estava programada para ser entregue na segunda-feira, às 9h da manhã, exatamente quando Dona Ingrid estaria em seu escritório na rua Tuiuti. Deitada na cama, mais tarde, Heloísa pensava em como as verdades que descobrimos nem sempre nos libertam imediatamente. Às vezes elas primeiro nos aprisionam em uma teia ainda mais complexa de decisões e consequências. O ventilador girava no teto, movimentando o ar quente de São Paulo, enquanto ela imaginava como seria o dia em que toda a verdade viesse à tona. A segunda-feira amanheceu com aquela garoa típica de São Paulo, fina e persistente. Heloísa havia planejado tudo meticulosamente. Pediu para trocar seu plantão noturno por um diurno, garantindo que estaria em casa quando a bomba explodisse. Às 8h45 recebeu a mensagem que estava esperando. Era do Dr. Eduardo. Oficial de justiça a caminho do endereço indicado. Procedimento em andamento. Tiago estava em casa, como sempre, navegando distraidamente na internet em busca de um emprego que fingia procurar. Dona Ingrid, sem que ele soubesse, estava em seu escritório no Tatuapé, comandando seu império imobiliário. Às 9h15, o telefone tocou. Era a Dona Ingrid, sua voz tremendo de uma maneira que, pela primeira vez em muito tempo, não era fingimento. "Tiago, filho, preciso que você venha até aqui. Aconteceu algo muito sério." Heloísa observou o marido pegar as chaves do carro, preocupado com o tom de voz da mãe. "Amor, vou com você", disse ela, pegando sua bolsa. Sabia exatamente o que encontrariam. O trajeto até o Tatuapé foi feito em silêncio tenso. Tiago dirigia nervoso, imaginando que algo terrível havia acontecido com sua mãe. Heloísa olhava pela janela, vendo a cidade passar em borrões através do vidro molhado pela garoa. Quando chegaram ao endereço, Tiago ficou confuso. "Mas isso é um prédio comercial. Minha mãe disse que estava no médico hoje." No escritório da IG Administradora de Imóveis, encontraram Dona Ingrid sentada em uma poltrona de couro, segurando a intimação judicial em suas mãos trêmulas. A secretária e os corretores haviam sido dispensados. A máscara da viúva pobre havia caído. "Mãe, que lugar é esse? O que está acontecendo?" Dona Ingrid olhou para Heloísa, depois para o filho. Pela primeira vez, não havia lágrimas em seus olhos, apenas uma mistura de raiva e derrota. "Filho, eu posso explicar." "Explicar o quê?" Tiago pegou a intimação das mãos da mãe e começou a ler. Seus olhos arregalavam-se a cada linha. 16 imóveis, uma empresa administradora. "Mãe, o que é tudo isso?" Heloísa manteve-se em silêncio, observando a cena se desenrolar. As paredes do escritório eram decoradas com fotos dos imóveis. Todos os prédios e apartamentos que Dona Ingrid administrava enquanto fingia viver de uma pensão modesta. "Por que, mãe?" A voz de Tiago estava embargada. "Por que mentir assim? Por que fazer a gente acreditar que você precisava de ajuda?" Dona Ingrid se levantou, seu semblante transformado. A fragilidade havia desaparecido, revelando a verdadeira mulher de negócios que ela era. "Eu só queria manter você por perto, filho. Depois que seu pai partiu, você começou a se afastar, com esse casamento, esse trabalho no restaurante. Eu precisava de um jeito de manter minha família unida. Me mantendo dependente? Me fazendo largar meu emprego com histórias de que precisava da minha ajuda?" Tiago andava pelo escritório, olhando as fotos nas paredes como se cada uma delas fosse uma nova traição descoberta. "Tiago", Heloísa finalmente falou.
Sua mãe não é a viúva desamparada que fingiu ser. Ela é uma empresária bem-sucedida que escolheu usar nossa compaixão como ferramenta de manipulação. Dona Ingrid se voltou para Heloísa. Anos de ressentimento em sua voz. Você não entende. Eu construí tudo isso sozinha depois que meu marido se foi. Mas do que adianta todo esse dinheiro sem minha família? A senhora destruiu nossa confiança, respondeu Heloísa, mantendo a calma. Não percebe que poderia ter tido nossa família por perto sendo simplesmente honesta? Tiago sentou-se pesadamente em uma das cadeiras do escritório. Todas aquelas histórias de dificuldades, o aquecedor quebrado, as contas atrasadas, tudo mentira? Filho, eu... Não, mãe. Agora não. Ele se levantou pegando as chaves do carro. Preciso de um tempo para processar tudo isso. Saindo do escritório, Tiago parou no corredor, virando-se para Heloísa. Você sabia disso? Por isso pediu aquela intimação? Heloísa assentiu. Descobri há algumas semanas. Precisava de um jeito de expor a verdade que não pudesse ser negado ou manipulado. O casal deixou Dona Ingrid em seu escritório, rodeada pelos símbolos de seu sucesso financeiro e sua falência moral. No elevador, Tiago segurou a mão de Heloísa, apertando-a forte. A garoa continuava lá fora, mas agora parecia diferente. Era como se a cidade estivesse lavando as mentiras e manipulações dos últimos meses, preparando o terreno para um novo começo. No carro, voltando para casa, marido e esposa permaneceram em silêncio, cada um absorvendo as revelações do dia e suas implicações para o futuro. Uma semana se passou, desde a revelação no escritório de Dona Ingrid. O outono paulistano pintava as ruas com folhas amareladas, e a vida seguia seu curso, embora nada fosse como antes para aquela família. Tiago havia mergulhado em um silêncio profundo nos primeiros dias, processando a magnitude das mentiras de sua mãe. Foi apenas na quinta-feira que ele finalmente tomou uma decisão que surpreendeu Heloísa. Vou voltar para o restaurante, anunciou durante o café da manhã. Falei com o Ricardo, meu antigo chefe. Ele disse que a vaga de gerente ainda está disponível. Heloísa observou o marido com uma mistura de orgulho e alívio. A sombra de apatia que o cobria nos últimos meses parecia estar se dissipando. Tem certeza que é isso que você quer? Nunca tive tanta certeza, respondeu ele, passando manteiga em uma fatia de pão na chapa. Sabe, trabalhar no restaurante sempre foi mais que um emprego para mim. Era onde eu me sentia realizado, útil. Deixei isso tudo de lado por uma mentira. O apartamento estava mais silencioso, sem a presença constante de Dona Ingrid. Os porta-retratos que ela havia estrategicamente posicionado foram devolvidos aos seus lugares originais, e as revistas de Heloísa voltaram a ocupar as estantes. No Hospital das Clínicas, Heloísa percebia como o ambiente de trabalho parecia mais leve. Suas colegas notaram a mudança em seu semblante, como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Você está diferente, comentou Clara, uma das técnicas de enfermagem durante um intervalo. Mais tranquila, mais você mesma. Na verdade, Heloísa estava diferente. A ausência das manipulações diárias de Dona Ingrid havia devolvido a paz ao seu lar. Mesmo os plantões noturnos pareciam menos exaustivos agora que ela não precisava lidar com um drama familiar ao chegar em casa. Foi durante um desses plantões que algo inesperado aconteceu. Heloísa estava organizando prontuários quando uma figura familiar apareceu no corredor do hospital. Dona Ingrid. Posso falar com você um minuto? A voz de sua sogra não tinha mais aquele tom melodramático de antes. Era a voz de uma mulher que, pela primeira vez, parecia genuinamente vulnerável. Em uma sala vazia, as duas mulheres se sentaram frente a frente. O silêncio inicial foi quebrado por Dona Ingrid. Eu passei a semana pensando em tudo o que aconteceu, começou ela, suas mãos inquietas sobre o colo, sobre as mentiras, as manipulações, sobre como eu usei o meu dinheiro, ou melhor, a falsa falta dele, para controlar vocês. Heloísa permaneceu em silêncio, permitindo que a sogra continuasse. Depois que meu marido partiu, me dediquei aos negócios como uma forma de não pensar na solidão. Cada novo imóvel, cada contrato assinado era uma vitória, mas... No fim do dia, eu voltava para um apartamento vazio. Pela primeira vez, Heloísa viu lágrimas verdadeiras nos olhos de Dona Ingrid.
Quando Tiago conheceu você, fiquei com medo. Medo de perder meu único filho. Medo de ficar sozinha de novo. Foi quando comecei com as histórias de dificuldades financeiras. Era um jeito de mantê-lo por perto, de fazer ele precisar de mim. O barulho do hospital ao fundo criava uma trilha sonora peculiar para aquela conversa há tanto tempo necessária. Sabe o que é pior? Continuou Dona Ingrid. Eu poderia ter usado meu sucesso nos negócios para me aproximar de vocês de uma maneira positiva. Poderia ter sido um exemplo para Tiago, uma parceira para você. Em vez disso, escolhi o caminho da manipulação. Heloísa finalmente falou. A senhora construiu um império impressionante, Dona Ingrid. Isso mostra sua capacidade, sua inteligência. Por que esconder isso? Porque era mais fácil controlar pessoas através da pena do que do respeito, admitiu ela, com uma honestidade surpreendente. Mas agora vejo quanto isso custou. Perdi a confiança do meu filho, sua confiança. Perdi a chance de ter uma relação verdadeira com minha família. O plantão de Heloísa estava chegando ao fim e o sol começava a nascer sobre São Paulo. As duas mulheres se levantaram, um novo entendimento pairando entre elas. Não estou pedindo que me perdoem imediatamente, disse Dona Ingrid. Só quero a chance de reconstruir nossa relação, dessa vez baseada na verdade. Saindo do hospital, Heloísa enviou uma mensagem para Tiago. Sua mãe esteve aqui. Acho que pela primeira vez tivemos uma conversa realmente honesta. A resposta dele chegou alguns minutos depois. Ela também me procurou no restaurante ontem. Falamos por horas. Acho que finalmente conheci minha verdadeira mãe. O restaurante estava cheio naquela noite de sábado. Tiago, agora oficialmente o novo gerente, movimentava-se entre as mesas com a desenvoltura de quem finalmente havia encontrado seu lugar. De uma das mesas do canto, Heloísa observava o marido com orgulho, enquanto aguardava a chegada de uma convidada especial. Dona Ingrid chegou pontualmente às 20 horas, vestida de maneira elegante, mas sem a necessidade de parecer humilde ou necessitada. Era seu primeiro jantar em família desde as revelações, um momento que todos haviam concordado em ter após 2 semanas de conversas sinceras e reflexões profundas. Boa noite, cumprimentou ela, sentando-se à mesa. Não havia mais o teatro emocional de antes, apenas uma mulher tentando reconectar-se com sua família. Tiago se aproximou, agora não mais como o filho manipulado, mas como um profissional respeitado em seu ambiente de trabalho. Que bom que veio, mãe. Preparei um menu especial para hoje. O jantar transcorreu em um clima diferente de tudo que haviam vivido antes. Dona Ingrid falou sobre seus negócios abertamente pela primeira vez, compartilhando histórias de como começou no mercado imobiliário após perder o marido. Nunca contei isso a vocês, disse ela entre um gole de vinho e outro, mas seu pai sempre acreditou que eu tinha talento para os negócios. Ele me ensinou muito sobre o mercado imobiliário antes de partir. No início, administrar os imóveis que ele deixou era uma forma de me manter conectada a ele. Heloísa percebeu como sua sogra parecia mais leve ao falar abertamente sobre sua vida. A senhora construiu algo impressionante, Dona Ingrid. Por que nunca compartilhou isso com Tiago? Medo, admitiu ela. Medo de que, se ele soubesse que eu não precisava dele financeiramente, se afastaria. Acabei criando exatamente o que temia, um afastamento, só que causado pelas minhas mentiras. Tiago, que havia se juntado à mesa durante sua pausa, pegou a mão da mãe. Sabe o que é irônico? Eu teria tido tanto orgulho de você, da sua força, da sua capacidade. Em vez disso, passei anos te vendo como uma vítima das circunstâncias. O movimento do restaurante continuava ao redor deles, garçons passando com pratos, o som de talheres e conversas preenchendo o ambiente. Mas naquela mesa, uma família estava reescrevendo sua história. Tenho uma proposta para vocês, disse Dona Ingrid após um momento de reflexão. Estava pensando em abrir uma filial da administradora aqui na região. Tiago, com sua experiência em gestão, poderia se juntar aos negócios da família se quiser. E Heloísa, seu conhecimento administrativo do hospital seria valioso para modernizar alguns processos. O casal trocou olhares surpresos. Era a primeira vez que Dona Ingrid os tratava como adultos capazes, como potenciais parceiros. Não precisam responder agora, continuou ela. É apenas uma ideia.
O importante é que dessa vez, qualquer decisão será baseada na verdade e no respeito mútuo. Após o jantar, caminhando pela rua Pinheiros com a brisa noturna de São Paulo no rosto, Heloísa e Tiago conversavam sobre como tudo havia mudado. É estranho, disse ele, mas sinto que estou conhecendo minha mãe pela primeira vez. A mulher forte e capaz que ela sempre foi, mas nunca nos permitiu ver. Heloísa sorriu, entrelaçando seus dedos nos dele. Às vezes precisamos de uma ruptura para construir algo mais forte, mais verdadeiro. Em casa, mais tarde, encontraram sobre a mesa um envelope que Dona Ingrid havia deixado discretamente. Dentro, havia documentos mostrando que ela havia transferido a propriedade de um dos apartamentos para o nome de Tiago. Não é uma tentativa de comprar seu perdão, dizia o bilhete anexo. É apenas uma mãe tentando fazer a coisa certa, mesmo que tardiamente. O apartamento sempre foi seu por direito, parte da herança de seu pai. Agora está onde deveria estar. Tiago segurou os documentos, uma expressão pensativa no rosto. Sabe o que é mais importante que esse apartamento? A honestidade que veio com ele. Na varanda do apartamento, observando as luzes de São Paulo, Heloísa pensava em como as relações familiares eram como a própria cidade, complexas, em constante transformação, capazes de surpreender quando menos se espera. A garoa fina começava a cair, mas dessa vez não parecia melancólica. Era como um sinal de renovação, de um novo começo. O final do inverno trazia uma nova energia para São Paulo. 3 meses haviam se passado desde a revelação sobre os negócios de Dona Ingrid, e a dinâmica familiar havia se transformado de maneiras que ninguém poderia prever. Tiago estava irreconhecível. O cargo de gerente no restaurante havia devolvido sua autoestima e independência. Em suas folgas, começou a acompanhar sua mãe em algumas reuniões da administradora de imóveis, não como um filho dependente, mas como um profissional interessado em aprender. É incrível como nunca percebi o potencial que havia nos negócios da família, comentou ele com Heloísa numa noite, enquanto revisavam juntos algumas propostas que Dona Ingrid havia compartilhado. Sempre vi o trabalho como algo separado da família, talvez porque minha mãe nunca compartilhou essa parte de sua vida conosco. Heloísa observava as mudanças com satisfação. Seu apartamento na Vila Mariana voltou a ser o refúgio acolhedor que sempre foi, mas agora com uma energia diferente. As visitas de Dona Ingrid, embora menos frequentes, eram mais significativas e verdadeiras. Em uma tarde de domingo, enquanto organizava seus plantões para o próximo mês, Heloísa recebeu uma ligação inesperada de sua sogra. Heloísa, querida, será que podemos nos encontrar? Tenho uma proposta profissional para você. O encontro aconteceu em um café na Liberdade, um dos bairros mais charmosos de São Paulo. Dona Ingrid chegou carregando uma pasta de documentos e um semblante sereno que ainda surpreendia Heloísa. Era tão diferente da pessoa fragilizada que ela fingia ser antes. Estive pensando, começou Dona Ingrid, após pedirem 2 cafés expressos, em como sua experiência administrativa no hospital poderia ser valiosa para a empresa. Gostaria de te convidar para ser nossa consultora em gestão de processos. Heloísa quase engasgou com o café. Consultora? Sim, continuou sua sogra, abrindo a pasta. Seria um trabalho paralelo ao hospital, apenas algumas horas por semana. Sua visão de gestão hospitalar poderia trazer uma perspectiva completamente nova para nossos processos administrativos. A proposta era tentadora, não pelo dinheiro. Heloísa estava satisfeita com sua carreira no hospital, mas pela oportunidade de construir algo novo com sua família. Era uma chance de transformar aquela relação que antes era baseada em manipulação em uma parceria profissional respeitosa. Não precisa responder agora, disse Dona Ingrid, percebendo a surpresa da nora. Na verdade, prefiro que você pense bem. Não quero que se sinta pressionada como acontecia antes. Caminhando pelas ruas da Liberdade após o encontro, Heloísa refletia sobre como as pessoas podem surpreender quando damos a elas a oportunidade de serem verdadeiras. Sua sogra, antes uma fonte de tensão e manipulação, estava se revelando uma mulher de negócios astuta e, mais importante, alguém capaz de reconhecer seus erros e trabalhar para corrigi-los. Em casa, encontrou Tiago preparando o jantar.
algo que ele redescobriu gostar de fazer após voltar ao trabalho no restaurante. O aroma de temperos frescos preenchia o apartamento. "Como foi com a minha mãe?" perguntou ele enquanto cortava legumes com a precisão de quem passou anos na cozinha profissional. Heloísa contou sobre a proposta, observando o sorriso de aprovação no rosto do marido. "Sabe o que é mais interessante? Pela primeira vez senti que sua mãe me via como uma profissional, não apenas como a nora que ela precisava controlar. Ela está mudando", respondeu Tiago pensativo. Outro dia, no escritório, a vi orientando uma funcionária nova. Foi incrível ver como ela pode ser uma mentora quando não está presa aos próprios medos. O jantar foi servido na varanda, aproveitando a noite agradável de São Paulo. Enquanto saboreavam a refeição, conversavam sobre como suas vidas haviam mudado nos últimos meses. Não era apenas Dona Ingrid que havia se transformado. Todos eles haviam crescido com a experiência. "Às vezes penso", disse Heloísa, observando as luzes da cidade, "que aquela intimação judicial foi apenas o catalisador de algo que precisava acontecer. Sua mãe precisava se libertar daquela personagem que ela mesma criou." Tiago assentiu, servindo mais vinho. "E eu precisava me libertar da ideia de filho dependente que ela construiu para mim. É libertador poder admirá-la pelo que ela realmente é, não pela fragilidade que fingia ter." A noite avançava e o casal permaneceu na varanda, planejando o futuro. A proposta de consultoria de Dona Ingrid abria novas possibilidades, não apenas profissionais, mas principalmente para a construção de uma relação familiar mais saudável e verdadeira. Do alto do prédio, podiam ver a cidade se preparando para dormir. São Paulo, sempre em movimento, parecia testemunhar silenciosamente a transformação daquela família. As luzes dos prédios piscavam como estrelas urbanas, lembrando que às vezes precisamos enfrentar a escuridão para encontrar um novo brilho. A primavera chegou a São Paulo trazendo não apenas a floração dos ipês, mas também os frutos das mudanças que aquela família havia plantado. O escritório da IG Administradora de Imóveis passava por uma transformação significativa, com a implementação dos novos processos sugeridos por Heloísa em seu papel de consultora. É impressionante como sua experiência no hospital trouxe uma perspectiva diferente para nossos procedimentos, comentou Dona Ingrid durante uma reunião de diretoria, onde Heloísa apresentava os resultados preliminares de suas mudanças. "Nunca imaginei que um sistema de triagem similar ao do pronto-socorro poderia ser adaptado para a nossa gestão de manutenção predial. A sala de reuniões, no 20º andar do prédio no Tatuapé, oferecia uma vista privilegiada da cidade. Era um símbolo do império que Dona Ingrid havia construído, mas que agora, pela primeira vez, estava sendo compartilhado verdadeiramente com a família. Tiago, que dividia seu tempo entre o restaurante e os negócios familiares, havia encontrado um equilíbrio que nunca imaginara possível. Sua experiência em gestão de restaurante trouxe uma nova perspectiva para o atendimento aos inquilinos, transformando a administradora em uma empresa mais humanizada. "Sabe o que é mais gratificante?", disse ele a Heloísa durante um almoço no shopping Tatuapé. "Ver como os funcionários estão mais felizes desde que implementamos as mudanças. Minha mãe sempre foi uma boa empresária, mas agora está se tornando uma líder melhor." Em casa, a dinâmica também havia mudado completamente. As visitas de Dona Ingrid, agora quinzenais, eram encontros agradáveis onde conversavam sobre negócios, família e vida. Não havia mais manipulação, apenas o prazer genuíno da companhia mútua. Numa dessas visitas, enquanto preparavam um café da tarde na cozinha, Dona Ingrid surpreendeu Heloísa com uma confissão. "Sabia que você me fez lembrar de quem eu era quando tinha sua idade?", disse ela, medindo o café com precisão. Determinada, focada na carreira, sem medo de enfrentar desafios. "Em algum momento, depois que meu marido partiu, esqueci dessa mulher e me transformei em alguém que usava a fragilidade como arma." Heloísa sorriu, percebendo como sua sogra havia mudado. "E agora? Agora me sinto mais forte do que nunca. Não preciso mais fingir fraqueza para ter minha família por perto. Pelo contrário, é mostrando minha força que nos aproximamos verdadeiramente." O apartamento da Vila Mariana, antes um campo de batalha silencioso,
havia se transformado em um espaço de crescimento e união. Os porta-retratos agora contavam uma história diferente. Fotos antigas se misturavam com novas, mostrando momentos genuínos de felicidade familiar. Em uma tarde de sábado, enquanto organizavam uma pequena celebração para comemorar os resultados positivos das mudanças na empresa, Tiago encontrou uma antiga foto de seus pais. "Olha só isso", disse ele, mostrando a imagem para Heloísa e Dona Ingrid. "Pai sempre dizia que mamãe era a pessoa mais capaz que ele conhecia. Acho que finalmente entendo o que ele queria dizer." Dona Ingrid pegou a foto com cuidado, seus olhos marejados, mas não com as lágrimas manipuladoras de antes. Era uma emoção genuína, de quem finalmente se reconhecia na imagem daquela mulher jovem e determinada. "Seu pai sempre acreditou em mim, mesmo quando eu não acreditava", disse ela. "Depois que ele partiu, em vez de honrar essa confiança, me escondi atrás de uma máscara de fragilidade. Precisei que você, Heloísa, me confrontasse com a verdade para redescobrir quem eu realmente sou." A celebração se estendeu pela noite, com conversas honestas e planos para o futuro. A empresa estava crescendo de maneira saudável, agora com uma gestão mais moderna e humanizada. Tiago falava animadamente sobre a possibilidade de abrir uma filial na região de Pinheiros, próxima ao restaurante. "Poderíamos criar um conceito diferente", explicava ele, seus olhos brilhando com o entusiasmo de quem encontrou sua verdadeira vocação. Algo que misture a experiência em hospitalidade com a gestão imobiliária. Heloísa observava a interação entre mãe e filho, agora baseada em admiração mútua e respeito profissional. Era difícil acreditar que apenas alguns meses antes viviam em um ambiente tóxico de manipulação e mentiras. Da varanda do apartamento, podiam ver o sol se pondo sobre São Paulo, pintando o céu com tons de rosa e laranja. A cidade, sempre em movimento, parecia aplaudir silenciosamente a transformação daquela família. A primavera estava no fim em São Paulo quando o grande dia chegou. A inauguração da nova filial da IG Administradora de Imóveis em Pinheiros era mais que um marco nos negócios. Era a celebração de uma família que havia se reinventado. O espaço escolhido ficava próximo ao restaurante onde Tiago trabalhava, em um prédio comercial moderno na Rua dos Pinheiros. O conceito, desenvolvido em conjunto por mãe e filho, mesclava o know-how imobiliário de Dona Ingrid com a experiência em hospitalidade de Tiago. "Ainda me pergunto como não pensamos nisso antes", comentou Dona Ingrid, ajustando o arranjo de flores na recepção. "Tratar inquilinos com a mesma atenção que clientes de restaurante premium." O novo escritório refletia essa filosofia. Em vez do ambiente corporativo tradicional, o espaço lembrava o lobby de um hotel boutique. Poltronas confortáveis, café gourmet sempre disponível e uma equipe treinada pessoalmente por Tiago nos princípios da hospitalidade. Heloísa, que havia supervisionado a implementação dos processos administrativos, observava com orgulho como sua contribuição havia ajudado a transformar a empresa da família. Os sistemas de gestão que ela desenvolveu, baseados em sua experiência hospitalar, tornaram a administradora mais eficiente e humanizada. "É incrível como 3 perspectivas diferentes podem criar algo tão especial", disse ela, enquanto organizavam os últimos detalhes para a inauguração. A experiência imobiliária da Dona Ingrid, a hospitalidade do Tiago e minha visão de gestão. A festa de inauguração reuniu clientes, parceiros de negócios e amigos. O buffet, é claro, foi preparado pela equipe do restaurante onde Tiago ainda mantinha seu cargo de gerente. Ele fazia questão de manter os 2 trabalhos, agora não por obrigação, mas por paixão. Durante seu discurso de abertura, Dona Ingrid surpreendeu a todos com sua honestidade. "Este espaço representa mais que uma expansão dos negócios. É o símbolo de uma transformação pessoal e familiar. Aprendi que o verdadeiro sucesso não está apenas nos números, mas na capacidade de compartilhar e crescer junto com quem amamos." Tiago, ao seu lado, não conteve a emoção ao tomar o microfone. "Há um ano, eu estava perdido, vivendo uma vida que não era minha. Hoje encontrei meu caminho unindo 2 paixões, a hospitalidade e os negócios da família. E isso só foi possível porque aprendemos o valor da verdade." Entre os convidados,
Vários funcionários do antigo escritório comentavam sobre as mudanças positivas que haviam percebido na empresa nos últimos meses. A nova Dona Ingrid, como alguns carinhosamente a chamavam, tinha se tornado uma líder mais acessível e inspiradora. Após a cerimônia oficial, já no fim da tarde, os três se reuniram na sala da diretoria da nova filial. Através das janelas amplas, podiam ver o movimento característico de Pinheiros. Pessoas voltando do trabalho, bares começando a encher, a vida pulsando nas ruas. "Sabem o que mais me orgulha?", disse Dona Ingrid, servindo uma taça de champanhe para cada um. "Não é o sucesso do negócio em si, mas ver como cada um de nós encontrou seu lugar nessa história." Heloísa sorriu, lembrando-se do longo caminho que percorreram. Quem diria que aquela intimação judicial nos traria até aqui? "Às vezes precisamos de um choque de realidade para enxergar o óbvio", respondeu Tiago, abraçando a esposa. "Vocês duas são as mulheres mais fortes e competentes que conheço. Como pude não ver isso antes?" O sol se punha sobre São Paulo e as luzes da cidade começavam a se acender. Da sala onde estavam, tinham uma vista privilegiada do bairro. Abaixo, as pessoas continuavam suas rotinas, alheias à pequena revolução que havia acontecido naquela família. Na parede da nova sala, uma foto chamava a atenção. Dona Ingrid, jovem, ao lado do marido, na inauguração do primeiro escritório no Tatuapé. Ao lado, uma foto atual dos três, tirada durante a implementação das mudanças na empresa. O contraste entre as imagens contava uma história de crescimento, transformação e redenção. "Acho que seu pai estaria orgulhoso", disse Heloísa para Tiago, observando as fotografias. "Não apenas do sucesso da empresa, mas de como todos nós crescemos." Dona Ingrid se aproximou dos dois, sua postura revelando a empresária forte que ela sempre foi, agora sem necessidade de máscaras ou fingimentos. "Ele sempre disse que nosso maior patrimônio não eram os imóveis, mas nossa capacidade de construir algo significativo." Acho que finalmente entendi o que ele queria dizer. Um ano havia se passado desde a revelação que mudou tudo. Era uma manhã de domingo ensolarada em São Paulo, e a família se reunia para um brunch especial no apartamento de Heloísa e Tiago na Vila Mariana. A mesa estava posta na varanda, aproveitando a brisa agradável da primavera. Dona Ingrid chegou pontualmente às 10, trazendo não apenas quitutes para o café da manhã, mas também novidades sobre os negócios. "A filial de Pinheiros superou todas as expectativas", anunciou ela, enquanto Tiago servia café para todos. "O conceito de hospitalidade na gestão imobiliária se provou um sucesso. Já temos uma lista de espera de clientes." Heloísa observava a sogra com admiração. A transformação de Dona Ingrid era evidente não apenas em sua postura profissional, mas principalmente em sua forma de se relacionar com a família. Não havia mais manipulação ou teatro, apenas uma mulher forte e realizada compartilhando suas conquistas. "E não é só isso", continuou Dona Ingrid, tirando alguns papéis de sua pasta. "Quero compartilhar uma decisão que tomei. Estou reestruturando a empresa para criar um conselho diretor. Vocês dois serão parte dele." Tiago, que agora equilibrava com maestria seu trabalho no restaurante e na administradora, olhou surpreso para a mãe. "Conselho diretor?" "Sim", respondeu ela, seus olhos brilhando de orgulho genuíno. "Você, Tiago, com sua visão de hospitalidade, e Heloísa, com sua experiência em gestão, trouxeram uma perspectiva que revolucionou nosso negócio. É justo que tenham voz nas decisões estratégicas." O momento simbolizava muito mais que uma mudança administrativa. Era o reconhecimento final de que aquela empresa, assim como aquela família, era mais forte quando todos podiam contribuir com suas verdadeiras capacidades. "Tenho mais um anúncio", disse Heloísa, aproveitando o momento. "Fui convidada para chefiar o departamento de gestão do Hospital das Clínicas. E sabe o que é mais interessante? Foram as mudanças que implementamos na administradora que chamaram a atenção da diretoria do hospital." Tiago abraçou a esposa, orgulhoso. "Viu só, mãe? Sua nora é mesmo extraordinária." "Sempre foi", respondeu Dona Ingrid com um sorriso sincero. "Só que antes eu estava ocupada demais tentando controlá-la para reconhecer isso." A manhã transcorreu com conversas leves e planos para o futuro. Na nova dinâmica familiar,
Não havia mais espaço para jogos emocionais ou manipulações. Cada um podia ser exatamente quem era, contribuindo com suas forças e reconhecendo suas vulnerabilidades. Às vezes penso, refletiu Dona Ingrid, observando a cidade da varanda. Em quanto tempo perdemos vivendo papéis que não eram nossos? Eu, fingindo ser frágil quando na verdade sempre fui forte. Tiago, sufocando seus talentos para atender minhas expectativas distorcidas. E você, Heloísa, tendo que lutar contra uma imagem que eu injustamente criei. O importante é que aprendemos, respondeu Heloísa, pegando a mão da sogra. E olha só o que construímos a partir dessa aprendizagem. Tiago trouxe mais uma rodada de café, preparado com a mesma dedicação que aplicava em tudo agora. Sabe o que é engraçado? Hoje temos muito menos drama em nossas vidas, mas muito mais histórias para contar. O apartamento, que antes era palco de tensões veladas, agora transbordava de afeto genuíno. As fotografias nas paredes não precisavam mais ser estrategicamente posicionadas. Cada uma contava uma parte verdadeira da história daquela família. Ao final da manhã, enquanto se despediam, Dona Ingrid abraçou Heloísa demoradamente. Obrigada, sussurrou, por ter tido a coragem de trazer a verdade à tona. Você não salvou apenas nossa família, salvou a mim mesma. Da varanda, o casal observou Dona Ingrid entrar em seu carro. Não era mais a viúva frágil que fingia ser, nem a empresária que escondia seu sucesso. Era simplesmente uma mulher que havia encontrado o equilíbrio entre sua força profissional e seus laços familiares. Engraçado, disse Tiago, abraçando Heloísa enquanto observavam a cidade. Como a verdade, por mais difícil que seja no começo, sempre nos leva para um lugar melhor. O sol brilhava sobre São Paulo, iluminando os prédios e as vidas que se entrelaçavam naquela metrópole. Para aquela família, cada raio de luz parecia mais brilhante agora que não havia mais sombras de mentiras entre eles. O futuro se abria à frente, não mais como um campo minado de manipulações, mas como um horizonte de possibilidades construídas sobre a base sólida da verdade e do respeito mútuo.